que avante os levará. Dos remidos marcham em luta, certa que a vitória luta se trava, no lance de Cristo, na frente encontrar, até que passar pela glória, celebrando a vitória, onde Deus vai me coroar. Jesus a Deus, em breve nós estaremos coroados e estaremos com grande gozo junto ao nosso Deus. Então vamos cantar plena paz e santo gozo, tenho em ti, ó meu Jesus, 285. Plena
Paz e santo gozo tenho em ti, ó meu Jesus, pois eu criei em tua morte sobre a cruz. O Senhor só confiando nesse mundo viverei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Meus anjos me louvam, agradecer seu grande amor. Eu vou que estou gozando do favor da sua lei, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos me louvam, eu também o louvarei, entoando aleluias ao meu Rei. O povo israelita de Jesus, dando glória a seu nome sem cessar. O supremo céu e terra vão dizer a mesma cruz, entoando aleluias ao meu Rei. Oh, glória a Deus Jesus, pois é digno de louvor, é meu Rei, meu bom pastor e meu Senhor. Como os anjos me louvam, diga aleluias, graças a Deus, aleluias. Podemos nos assentar. Agora é a parte do pastor Joaquim Gonçalves. Bom dia com Jesus. O Senhor é a força da nossa vida. Amém. Nós temos aqui testemunho do irmão Diego Martins. Deus aceita o seu testemunho, irmão. Louvado seja pela experiência que o irmão teve. Nós temos um e-mail aqui sobre dízimos. Eu não vou procurar responder, convencer. Ao contrário, essas referências todas são bíblicas e é tudo verdade. Agora, o dízimo não é da lei. O dízimo não é da lei? Sim. Qual foi a lei que obrigou a Abraão a dizimar para Melquisedeque? Só isso que eu vou perguntar. Qual foi a lei? E nós somos filhos de Abraão. Então nós demos né, o dízimo antes da lei.
Levi dizimou nos lombos de Abraão. Só isso é o suficiente, não? Esse caso aqui, se é daqui de Goiânia, é melhor vir ao escritório. A gente ajuda de uma forma discreta e, para dizer assim de uma forma generalizada, você se desastrou antes da mensagem e hoje, estando na mensagem, gostaria de se casar na igreja, vestida de branco como as demais. Cada caso é um caso. De uma forma generalizada, isso quem vai decidir é o rapaz, é o seu noivo, é que vai decidir. Uma vez que você falou a verdade para ele, então o irmão Branham disse que se ele vai te aceitar, deve aceitar como virgem. É isso que o irmão Branham ensina. A gente tem até escrito com o próprio punho dele. Então, no escritório seria melhor para a gente... Se não é daqui, procure seu pastor, ele vai te ajudar. Se é daqui de Goiânia, anonimato dá isso. Eu nunca cito nome, não sei porquê. Prefiro não dizer o nome. Eu também vou falar assim, eu não vou falar meu nome para você não, tá? A irmã trabalha demais, 9h30 por dia, inclusive sábado. Isso tem muitos anos, 13 anos. E agora aparece um trabalho para ela com vantagens amplas, mas a grande desvantagem, o que te impossibilita fazer isso é a natureza do negócio. É trabalhar com material erótico. Isso é que atrapalha a irmã aceitar essa proposta, não? Por si mesma, a irmã deve rejeitar, né? Não fica bem para a irmã. Essa aqui eu vou apenas levantar diante de Deus, porque
Para o irmão entender, você que está debaixo do pé de zimbro, não vou dizer seu nome, eu levanto isso aqui com a igreja, que Deus tenha misericórdia do irmão, em nome de Jesus Cristo. Amém. Nós temos aqui dois e-mails que combinam um com o outro. É sobre relacionamento com família. Ora, é difícil a gente responder de uma forma discreta as coisas que não pode ser público. Essa associação com familiares que estão vivendo de uma forma mundana, é isso mesmo, Isso é igual a óleo com água. Óleo e água. Não mistura. Não tem jeito. Você cita aqui que Abraão, Deus mandou ele separar da família. Nesse caso, é inverso, não? Não é a família que teria que separar dele, ele que deveria separar da família. E a família de Abraão não era uma família pervertida, mas se Abraão ficasse lá com eles, o nível de fé dele seria o mesmo de sua família. Não passaria daquilo. Então Deus mandou que ele afastasse. E Jesus também diz isso, que às vezes os maiores inimigos são seus próprios familiares. Agora, do outro lado, não? A pessoa que tem um comportamento público comprometedor, ela deve julgar a si mesma em favor da família, em favor das cunhadas, de irmãs, a própria mãe, pai, que tem mais condição de relacionar a mãe e o pai. Agora, cunhadas, irmãs, as pessoas de fora que se relaciona, julga uma moça pela companhia dela, não? Isso é lógico, você sabe disso. Então, às vezes, obriga uma separação,
Mas o que foi dito aqui foi uma irmã da comunhão que congrega, corta seu cabelo e fica bem com toda a família do mesmo jeito. É com mãe, é com pai, com irmãs. Fica bem quando o marido dela deveria repudiá-la. Então essas duas ficam respondidas somente em um Deus. Que Deus tenha misericórdia, em nome de Jesus Cristo. O que a gente pode fazer é isso, é levantar a Deus. Você anima, pede separado de família, vai estar de qualquer forma. É melhor separar aqui para poder sentir e poder levantar, conforme o irmão Brana fala. Se você não fizer isso, ela acostuma. Então, você pode levantar, pode, sim. Eu não desanimo. Deus te abençoe. Abençoe vocês. Amém. Graças a Deus por esses ensinamentos. Vamos ler as nossas Bíblias, meus irmãos, por favor. O nosso tema de hoje, perdão, é casamento e divórcio. E é um tema de uma das 5 mensagens que todo cristão deve ler antes de se casar. Quais são as outras 4 mensagens? Alguém lembra? Para tirar a dúvida aqui. Religião híbrida, o sinal, escolhendo uma noiva. A união invisível já foi, já. A união invisível da noiva de Cristo. E casamento e divórcio, que é o nosso tema hoje. Na semana que vem, posso adiantar, irmão Isaías, qual é o tema da semana que vem? Será escolhendo uma noiva, tá bom? Então vocês já se preparem, já comecem a estudar para fazer muitas perguntas para o irmão Isaías na próxima semana, tá bom? Então vamos abrir as nossas Bíblias no livro, é a mesma leitura que o irmão Brana lê aqui na mensagem, Casamento e Divórcio, livro de São Mateus, capítulo 19, a partir do primeiro verso. Livro de São Mateus, capítulo 19, a partir do primeiro versículo. Primeiro livro do Novo Testamento. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando-o, dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne? Assim não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles então, por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhes ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração,
vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Amém, irmãos, podeis vos assentar. Essa é a leitura que o irmão Brana lê nessa mensagem aqui, casamento e divórcio. Quem tem ela em casa? A maioria da igreja tem, creio que todos, praticamente todos também já devam ter lido ela. Mas o irmão Brana fala, é um tema um pouco mais para ser dado mesmo, transmitido para a igreja através do pastor. Mas nós vamos transmitir para vocês de uma maneira mais neutra, assim, possível, não tentando aplicar doutrinas e dar conselhos para os casados, para os casais, até porque a maioria do nosso grupo são solteiros. A maioria não, todos. Todos do nosso grupo nós somos solteiros. Então a gente não tem como, tem coisa que é só com o pastor mesmo, tá bom? Mas a gente vai tentar passar alguns conhecimentos que nós tivemos lendo, estudando esta mensagem. É muito boa, maravilhosa, como todas as mensagens do irmão Brana. Quem ainda não leu, que leia em casa. Mas o irmão Brana, ele fala nessa mensagem, ele trata a respeito de casamento e divórcio. Ele diz que todas as vezes que vem esse assunto da palavra de Deus, vem essa questão da pessoa se acertar, que quiser se reconciliar, vem essa questão. Inclusive, aqui atrás aqui da mensagem tem esse parágrafo que diz: que me diz de casamento e divórcio? Agora, como sempre, presta atenção, ainda é uma pergunta entre o povo. Irmão Brana diz que sempre será, enquanto nós estivermos aqui na terra, o pessoal vai querer saber a respeito dessa questão. Como foi nos tempos de Jesus, como foi nos tempos de Moisés, sempre tem sido e ainda é até este dia uma pergunta entre o povo, porque o povo quer saber qual é a verdade. Porém, onde há uma pergunta, tem de haver também uma resposta. Amém? E nós temos a resposta aqui na mensagem do nosso profeta, graças a Deus. Irmão Caleb, cadê o irmão Caleb? Irmão Caleb, eu gostaria que você me auxiliasse aqui hoje a tarde inteira, por favor. Pega o quadro aqui para mim e o pincel e o apagador fica aqui sendo meu guarda-costas. Mas, de um modo geral, é o seguinte: se a pessoa, especialmente a mulher, ele fala mais aqui da mulher, fala a respeito da mulher suja, o irmão Brana, a mulher mundana, mas lá no final ele sempre vai explicando, vai prometendo que vai colocar o lugar de vocês, cristãs, vai falar de vocês. Ele fala no final da mensagem, mas ele sempre fala que a mulher que é separada, de um modo geral, tá bom? Ela não pode se casar novamente. Mas nós sempre ouvimos, cada caso, o pastor explica melhor, cada caso é um caso. Mas enfim, ele diz por que ela não pode se casar. Irmão, esqueci, esse desenho aqui a gente vai fazer um trabalho com ele daqui a pouco, tá bom? Esqueci de falar para vocês. É bonito? O que vocês acham desse desenho? É profissional ou não? Hã? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre ele. Cadê o pincel, irmão? Por que fala mais que a mulher... A Bíblia fala que a mulher não pode se casar, mas não proíbe o homem. Mas eu vou dar uma explicação bem tranquila aqui, para ficar melhor. Diz que a mulher, a Bíblia fala que a mulher primeiro caiu. Foi a mulher que caiu em tentação. Foi ela que errou primeiro. Só que ela é um subproduto do homem. Quem sabe aqui que a mulher saiu do homem? Levanta a mão. Deus tirou da costela do homem, Adão. Ou seja, é como se fosse um rio, para ficar mais claro para vocês. Aí já vou tratar de vocês que são o corpo da igreja, querer sair fora também. É como se fosse um rio aqui que corre, um rio enorme, vamos supor que seja o rio Amazonas, e tem uma pequena ligação aqui, um pequeno ribeirãozinho aqui que vem para cá e forma um pequeno lago aqui.
Esse lago, meus irmãos, saiu desse rio. Vamos supor que esse rio aqui seja a igreja. Não vamos tratar de marido e mulher. Vamos tratar de igreja e nós, os membros. Vamos supor que esse lago que saiu desse rio decida se desligar desse rio. Não, eu quero me desligar e quero ir lá para longe, quero ir para um lugar onde não tenha nenhum rio para mandar em mim. Vamos dizer assim. O que pode acontecer com esse lago? Esse lago, se ele for para um lugar onde não tem nada alimentando ele, não tem um lençol freático bom lá embaixo, ele simplesmente vai secar, vai morrer. E o rio vai continuar a mesma coisa, tá bom? Portanto, se você, às vezes, a gente está enfrentando dificuldades, e o que a gente decide? O irmão Brana fala, não ouse você repudiar a Jesus Cristo. Ele pode nos repudiar a qualquer hora, por adultério espiritual. Mas não ouse você fazer isso. Já pensou qualquer coisinha? Estou enfrentando muitas dificuldades, eu não consigo me manter aqui na igreja, não consigo cumprir aquilo que a Bíblia fala. Nenhum de nós consegue, temos que ter a graça de Deus. E eu consigo me desligar desse rio, e eu decido me desligar desse rio. Ouse você fazer isso algum dia. Não dou conta, eu vou sair. Você vai secar e vai morrer. E o rio vai continuar a correr. Amém? Mas, fica aí, irmão Caleb. Muito obrigado, pois eu apago essa parte aí. Mas o irmão Brana aqui na mensagem também, escolhendo casamento e divórcio, casamento e divórcio, o nome da mensagem, ficou meio... No parágrafo 57, ele diz o seguinte, que foi o que eu falei quase agora há pouco. Portanto, aqui é nas palavras do irmão Brana, tá bom? Fica melhor eu ler. Portanto, qualquer pergunta que surja sobre religião, então o caso de casamento e divórcio vem à tona. Por quê? Alguém sabe por quê? Quem gostaria de responder? Por que quando surge assunto sobre religião, a questão de casamento e divórcio vem à tona? Por quê, irmão Neville? Porque é a causa do pecado original. Foi aí onde o pecado começou. E essa é a razão porque ela é mencionada toda vez. Porque é o princípio do pecado propriamente dito. Amém? Mais uma parte aqui no parágrafo 59. O irmão Brana fala também, ele mostra vários tipos de assunto aqui. Engraçado que ele dá o tema casamento e divórcio, mas ele aborda várias áreas importantes para a gente. E aqui ele fala da questão da semente da serpente, para ficar mais fácil da gente entender e explicar para quem tiver dúvida. Olha só o que o irmão Brana fala aqui. Eu sei sua pergunta agora. Eva disse, alcancei do Senhor um varão. É exatamente isso mesmo. Quando ela engravidou, ela estava grávida, quando ela estava com o Caim, ainda na barriga dela, ela disse isso. Alcancei do Senhor um varão. Aí as pessoas confundem. Então Caim não era filho da serpente, não era filho do diabo. Se a Eva fala que ela alcançou do Senhor, ela está dizendo que foi Deus quem deu Caim para ela? Você poderia tomar a mulher mais vil da cidade, o pior homem. Se eles tivessem um bebê, ele teria de vir do Senhor, porque Deus estabeleceu leis. E estas leis, como para o sol se levantar, ponha um joio no bom campo e ele crescerá. E tem de crescer, porque é a lei de Deus. Se você for plantar, tiver aquela plantação e colocar aquelas ervas daninhas, aquelas plantas que não servem, só servem para matar as outras, na verdade, aquelas plantas ruins, elas vão crescer da mesma forma, porque vão receber chuva de Deus. É ordem de Deus, é uma lei de Deus. Quando a semente é plantada, ela tem de crescer, e nada pode produzir vida, exceto Deus. A semente é plantada, tem que crescer, virar uma flor, e nada pode produzir vida, exceto Deus. Porque ela opera sob suas leis.
Portanto, quando a semente má foi plantada no ventre de Eva, que semente má era essa? Quem sabe? Fala bem alto aí, acabei de falar. Semente da serpente, Caim. Quando a semente má foi plantada no ventre de Eva, ela teve de produzir, porque é a lei de Deus da produção. E ela não poderia fazer nada além de trazê-la. E teve de vir de Deus. Continuando aqui para frente. Parágrafo 87. Alguém sabe aqui quando que nós teremos paz aqui na terra? Quando que vai reinar a paz? Quem sabe me dizer? Fala bem alto aí. Quando o pecado for determinado? For exterminado. Quando o pecado for exterminado. Mas é o seguinte, o irmão Banana fala aqui no parágrafo, deixa eu ver, 87. A pergunta hoje, como a paz mundial virá por políticos, União das Nações Unidas? Eu lhes digo que não, isso sempre falhou e sempre falhará. Não adianta esse povo ficar lutando aí, tentando trazer a paz mundial, a ONU e tudo mais. Eu lhes digo que não, isso sempre falhou e falhará novamente. Mas resta uma verdadeira resposta à pergunta: haverá paz na terra? Haverá paz na terra? Sim, quando olha só, vou colocar um nome bem grande aqui, ó, igual a resposta da irmã Luísa. Quando o pecado for tirado da terra, só assim vai haver paz novamente na terra. Olha só, tira-se o pecado e acrescenta o Z, aí reina-se a paz. Mas até esse tempo não haverá paz. Não adianta eles correrem atrás aí buscando que não vai haver. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Deus deu um remédio para o pecado. Escutem com atenção agora. Não sou eu que estou falando essa frase. Escutem com atenção agora. É o próprio irmão Brana. Escutem com atenção agora. Deus deu um remédio para tirar o pecado da terra. Mas o homem da terra não aceita o remédio de Deus. Verdade? Amém. Parágrafos 131 e 132. Agora vamos falar um pouco a respeito de escolhas. Vamos tratar um pouco sobre escolhas. Alguém aqui está fazendo alguma escolha esses dias? Está precisando fazer algumas escolhas? Não sei. Mas vamos para o lado de casamento e divórcio. Olha só aqui, parágrafo 131. O pecado é bonito aos olhos do mundo, mas Deus não é retratado nesse tipo de beleza. Você sabia disso? Deus é retratado em caráter, bonito caráter. Não é em beleza, irmão Caleb. Caráter. Na Bíblia, Isaías 53, se você quiser anotar, a escritura diz, tem fileiras de escrituras escritas no lado aqui. Para isto, Isaías 53, a Bíblia disse de nosso Senhor Jesus que nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, está certo? Nós não o desejamos porque ele não era bonito. Ele não era bonito. Ele era provavelmente um sujeito pequeno, de ombros caídos, de aparência ruiva, e ele não era desejável para ser um líder. Ele não parecia um líder, falava com o linguajar de rua comum. E assim por diante, como as pessoas fazem, o povo comum, de modo que ele não parecia ser algum erudito, instruído. As pessoas não davam nada por Jesus. Por isso você tem que ter cuidado também, tá bom? Nós sempre ouvimos isso. Tem gente que a gente não dá nada, tem pessoas que a gente não dá nada por elas.
e na verdade elas são eleitas, tá bom? Ele era apenas um homem comum, nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Ele entrava e saía da presença dos homens continuamente, eles nem mesmo souberam quem ele era. Ele não parecia um Deus caminhando, o que nós acharíamos que fosse um Deus. Porém, mesmo assim, ele era o próprio Deus caminhando. Antes de nós seguirmos mais para frente, falando um pouco de escolha, nós temos uma pequena peça que nós vamos fazer agora. Irmão Caleb, o quadro vai ter que ficar... Pode pôr aqui mesmo. Vamos fazer uma pequena peça que vai falar a respeito de escolhas, tá bom? Vocês prestem atenção. E vocês que estão precisando fazer escolhas esses tempos a respeito de casamento, namoro, ou em qualquer outra área da vida de vocês, que o irmão Brana fala de tudo aqui nessa mensagem, presta atenção, eu creio que vai ajudar um pouco, ou vai ajudar muito a vocês, tá bom? Espero que fique guardado. Então, irmão Neville, irmão Caleb, vamos... Prontos? Ah, irmãos, eu esqueci, eu faço parte da peça, tá bom? O nosso grupo é um pouco pequeno e a gente tem que tomar um do outro grupo e a gente tem que ir se revezando aqui. O irmão Neville é do grupo... Qual é o grupo? Guardiões da Fé, tá bom? Prestem bastante atenção. Jesus, olha só o que eu trouxe para o Senhor. Sério, Modeilton? Sério? Mas isso aqui não é o seu banco de decisões, onde você toma suas decisões, sim, é o banco onde eu tomo todas as minhas decisões. Tudo que eu preciso decidir, eu venho para esse banco aqui. Mas o Senhor sabe, a minha decisão não é perfeita, eu sou uma pessoa muito falha, eu não sei decidir nada, mas se o Senhor estiver sentado aqui e tomar as decisões por mim, vai sair tudo bom, porque o Senhor é perfeito, o Senhor sabe como decidir todas as coisas, então fica bem melhor para mim. Uai, sendo assim, eu fico bastante honrado, Modeilton. Que bom, fico muito satisfeito. Modeilton, achei um carro ali para comprar agora. Agora, Caleb? Agora. Que bom, mas não sei, a minha situação não está muito boa esses Moço, dias. Estou meio endividado, irmão. Você anda andando naquela moto, tem que andar de carro. Já pensou o senhor chegando no serviço de carro? Oh, meu tentação, meu Deus, mas eu não sei, irmão Caleb. Quer comprar? Não, negativo. Por quê? Peraí, eu não quis dizer não, peraí. Tem como eu te ligar depois, irmão Caleb? Tem, depois tem como eu te ligar? Pode? Então daqui a pouco eu te ligo, tá bom? Muito obrigado pela proposta. Modeilton. Oi? Só uma pessoa pode sentar aí. Modeilton. Sim, eu sei. Mas não é você que toma as decisões? Certo. Não é você que toma as suas próprias escolhas? Certo. Então qual o problema, irmão Modeilton? Ah, Senhor, me perdoe, eu tinha esquecido. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. Toma, pode sentar, o banco é todo seu, todo do Senhor, tá bom? Ok, vamos sentar de novo. Vamos. Mas, irmão Dailton, eu tenho percebido que você está passando por uma fase difícil, muitos problemas. Sim, Jesus, mas o Senhor muita não sabe nem a pressão. metade da situação, como é que está a Mas, minha irmão Dailton, vida. eu estou percebendo que você está entrando em dívidas, irmão Dailton. Sim, Senhor, mas eu tenho que comprar as coisas para mim, entendeu? Irmão Dailton, isso não está funcionando, irmão Dailton. Mas, Senhor, não sabia que seria tão difícil assim. Nós não podemos tomar a mesma decisão juntos. Não podemos sentar nesse banco juntos, irmão Dailton. Ou é eu ou é você. Sim, Senhor, não sabia. Pega. Não, irmão Dailton, eu não tenho o que pegar. É você que tem que me dar, irmão Sim, eu Dailton. estou te dando, toma. Irmão Dailton, qual o problema, irmão Dailton? Você tem que tomar uma decisão. Faça a sua escolha. Eu não posso, Senhor. Você acabou de fazer, irmão Dailton.
Amém! Gostaram? Mas é isso, meus irmãos. Levando para o lado, às vezes nós, para o lado de casamento, a gente escolhe uma pessoa e ora para Deus, e Deus mostra aquela pessoa para a gente. E às vezes a gente fica relutando. E não é aquela escolha que a gente queria, não. E quer entrar no lugar de Deus, quer sentar no banco que você escolheu para o Senhor decidir para você, e não quer de jeito nenhum aquilo. Não quer. E isso vale também para o que aconteceu com as denominações. Elas tomaram o lugar, elas quiseram, na verdade, tomar o lugar de Deus. Só que, na verdade, ninguém tomou o lugar de Deus. E aceitaram para elas doutrinas conforme as próprias concupiscências delas, concupiscências de homens, conforme a própria palavra já havia profetizado, a Bíblia, correto? Então, o mundo está andando direitinho conforme a Bíblia, na verdade. Mas, enfim, trazendo para nós de novo, individualmente, a decisão que você fazer, ponha nas mãos de Deus. Se você está precisando fazer alguma decisão, vá com Ele, conversa com Ele. Você pode conversar com Ele mesmo, ajoelhar e falar como se estivesse conversando com uma pessoa. É claro que você tem que ter reverência. A nossa conversa aqui foi um pouco meio informal, tá bom? Não é desse jeito. Seja mais formal com Deus, com o Senhor. Amém? Mas continuando, qual foi o parágrafo que eu parei? 131 foi? Foi, a beleza de Jesus. Parágrafo 275. O irmão Branham, ele finaliza, depois dele falar muito da mulher vil, da mulher pecadora, a mulher lá do mundo, aí ele traz para aqui, para o nosso tabernáculo, podemos dizer assim, aí fala de vocês, para cá não tem mais, mas de vocês, mulheres, tá bom? A beleza de vocês. 275. Porém, veja, mulher, você é uma joia, se você quer ser uma joia. Porém, o desejo tem de ser por você. E veja, porque foi o casamento e divórcio que Jesus apontou lá para o passado. Foi porque sua espécie foi a causa de todo pecado. Essa é a razão porque a poligamia e o divórcio e coisas tais foram introduzidas. No princípio, nunca foi assim, e não será no mundo além. Em outras palavras, não será no milênio. Portanto, nós não estamos no milênio, já que ainda continua tendo muitos casamentos e divórcios por aí. No milênio não haverá. Amém? Amém. Continuando aqui, eu gostaria que vocês, e o irmão Enoque, mostrasse uma imagem na tela. Antes, espera aí, irmão Enoque, deixa eu introduzir aqui. Mostrasse uma imagem e nós vamos falar a respeito um pouco de Eva, mostrando essa imagem, tá bom? Quem quiser falar alguma coisa, comentar a imagem também, pode comentar, tá bom? Irmão Isaías, quem quiser vir aqui, ou alguma irmã, e comentar a imagem. Se vocês conseguem, eu creio que dá para ler o que está escrito lá, nessa tela aqui. Agora, pode abaixar o quadro, irmão. Eu esqueço, perdão. Pode mostrar a imagem, irmão Caleb, pode baixar o quadro? Olha lá, vocês conseguem ver o que está escrito lá? Fala bem alto para eu ver se vocês estão entendendo. Você consegue achar o erro aqui? Consegue ou não consegue? Consegue, irmão Edson? Você que é matemático. Irmão Edson, você é matemático. Cadê o irmão Arley? Irmão Arley também é matemático.
Então a irmã Thalita, que é quase médica. Irmã Valdineia, irmão Isaías e a irmã, ela não está aqui, a irmã, como é o nome dela? Leidiane também, mas é a mãe da irmã Ana Paula que eu estou falando. A irmã Rosênia, são enfermeiros, vocês devem saber isso aí também. Você consegue achar o erro aqui? Mas Eva, quando caiu, ela simplesmente ouviu o que a serpente falou para ela. A palavra estava de uma forma. E ela foi lá, a serpente simplesmente acrescentou um não. A Bíblia que Eva tinha era: certamente morrerás. Correto? A serpente veio e acrescentou um não. Certamente não morrerás. Foi na palavra que ficou o erro. Agora eu quero que vocês olhem de novo. Na frase, por favor. Você consegue achar o erro aqui, irmão Caleb? 2 óculos. Isso, você consegue achar o erro aqui. Tem um O na lateral de lá e um O para cá, irmão Moisés Medeiros. Conseguiu ver? Mas foi isso que Eva fez. Pegou a palavra de maneira incorreta e ficou adulterada, tanto a palavra quanto ela própria. Correto? Tem uma pequena história aqui para vocês a respeito de casais. Agora aqui é para os que são casados, tá bom? Não pense que eu estou querendo pregar para vocês, não, irmãos. É igual eu falei no início, essa parte é com o pastor. Mas essa história é muito interessante para vocês casais. Conta-se, quem passou esse texto para mim, eu vou falar, eu achei que ela iria estar aqui hoje, foi a irmã Magda, mas ela já foi, eu iria pedir para ela ler aqui, para ela contar a história. Mas ela já foi mesmo, mas ela já foi para Leopoldo que ela mora? De Bulhões. Mas o texto diz o seguinte, conta-se que um homem, mas eles são um casal, mas primeiro começa com o homem. O homem foi no médico, porque a esposa dele estava com problema de surdez. E ele, consultando lá com o médico, falou a respeito do problema dela, ele não levou ela. Ele foi sozinho ao médico. Tá bom? Presta atenção. E o médico falou, é o seguinte, para eu dar um diagnóstico melhor, eu vou precisar que você faça o seguinte, você vai lá na sua esposa, quando você chegar em casa, e tente medir uma distância que você vê, que você falando, ela consegue ouvir. Quando você conseguir descobrir a distância, se é 10 metros, 7 metros, 13 metros, que ela consegue ouvir, você me diz, ela consegue ouvir a certa distância, de certa distância para que ela não consegue mais. Aí eu vou poder dar um diagnóstico melhor. Está ouvindo, irmã Thalita? Vai ser médica. Aí, tá bom, ele foi. Quando foi na hora do jantar, ela estava fazendo o jantar. Aí ele escolheu uma distância de 15 metros. Ele mediu mais ou menos 15 metros. Dá mais ou menos daqui na parede, dá? Será? 15 metros? Irmão Edson, que é matemático. Ele escolheu uma distância de 15 metros. O médico falou para ele, olha, você fala em voz natural, não grite, voz natural. Ele falou, amor, o que temos para o jantar hoje? Ela não respondeu, irmão Naldo. Ele se aproximou mais 5 metros e falou novamente, amor, o que nós temos para o jantar hoje? Ela continuou sem responder, irmão Isaías. Então ele se aproximou mais 5 metros e disse, irmão Neville, amor, o que nós temos para o jantar hoje? Mas ela continuou sem responder para ele. Então o que ele fez? Ele teve que chegar perto dela mesmo, assim, sem ela ver, ele por trás, ele falou bem no ouvido dela, amor, o que nós temos para o jantar hoje? Aí ela resolveu virar e olhar para ele e falou, hoje teremos frango, meu bem, já é a 4ª vez que eu te falo isso. Ou seja, quem que era o surdo da história? Ele que era o surdo. O problema estava nele, mas ele achava que o problema estava na mulher. Vocês entenderam a moral da história?
Ele achava que o problema dele estava nela, mas na verdade estava nele. E da mesma forma somos nós também. Às vezes a gente ora e busca a Deus e de alguma forma Deus não responde, não sei. E a gente acha que o problema está com Deus, só que na verdade o problema está com a gente, não é verdade? Às vezes a gente, não sei, será que é a distância que a gente está muito longa de Deus? Que distância você está de Deus hoje, agora aqui falando? Que distância será que nós estamos de Deus? Pense nisso, tá bom, meus irmãos? Vamos com uma pequena dinâmica. Irmã Janinha, eu gostaria... Cadê a irmã Janinha? Está ali. Gostaria que você me ajudasse nessa dinâmica, porque, sinceramente, ela é um pouco complicada. Você poderia fazer aqui para a gente. Irmão Caleb, pega aqueles 2 isopores ali, por favor, e o pano branco que está em cima da cadeira, o EVA. EVA não, como é o nome? TNT. Quantos, irmã Janinha? Só uma pessoa, não é? Uma pessoa aqui, um voluntário ou uma voluntária, por favor, adulto, que seja adulto, que não seja criança. Uma pessoa, irmão Joás. Escolhe alguém. Quem, irmão Joás, jogar a câmera, vai ser essa pessoa. Irmã Jéssica, foi a sortuda. Vem para cá, irmã Jéssica. Vendo os olhos dela, irmã Janinha, por favor. Não precisa ficar ansiosa, não precisa ficar se tremendo. Vai ser tudo tranquilo. Pronto? Quer explicar? Então, eu não sei se a irmã tinha percebido antes que aqui tinha um labirinto, só que ele estava coberto. Então, esse labirinto, irmã Jéssica, a gente quis simular que fosse a sua vida, nas suas decisões, e você tem que chegar no final. Você tem várias saídas, várias entradas, mas só uma saída. E no meio desse labirinto, às vezes, tem alguns becos sem saídas, que são decisões que, às vezes, a gente toma e depois não tem como mais voltar atrás. E existem outras saídas que não é a saída final que a gente alcança. Então, com os olhos vendados, a gente vai querer que você faça todo esse percurso do labirinto, ultrapasse todos os obstáculos e saia até o final. Vamos ver o que ela consegue, né? É muito fácil, irmã Jéssica. Muito fácil. Não é muito fácil, irmão Agenor? Ouve os conselhos do irmão Agenor, irmã Jéssica. Segura a mão dela, a irmã Geniela explica. O começo é aqui e o final é aqui. Isso, irmã Jéssica, muito bom. Rapaz, ela está vendo não, irmã Juninha? Tem lógica, ela está vendo. Ela está vendo. Será que ela está vendo a venda? Irmã Jéssica, sem ver a venda, me responda, na venda vende venda? Olha só.
Acho que ela vai conseguir, irmã Janinha. Falta pouco, irmã Jéssica. Saiu! Olha só, tá de parabéns, irmã Jéssica. Olha só o que você fez, atravessou várias paredes. Ela é forte para conseguir. Espera, irmã Jéssica, ainda tem mais 2 etapas ainda para você enfrentar. Então, eu sei que a nossa vida não tem rascunho, né? É um projeto original. Então, que não é fácil, por incrível que pareça, ela passou pertinho do final. Agora você vai ter uma nova chance. Então, assim, é o que a gente pensa, que Deus vai dar uma nova chance, você vai tentar novamente fazer isso. Só que agora você vai poder ver uma parte. Você não vai ver tudo, mas você vai ver uma parte e tentar chegar até o final. Agora ficou mais fácil ainda, irmã Jéssica. Pode começar. 1, 2, 3. Olha só, vai. Muito bem. Aparentemente ela vai conseguir, irmã Janinha. Não precisa ficar nervosa. Tem 4 saídas. Olha, ela vai conseguir isso, muito bem. Muito bem, irmã Jéssica. Não entendi aquela volta, mas tá bom. Desistiu já? Ah, chegou no beco sem saída. Que pena, irmã Jéssica. E agora, irmã Janinha? O que que você precisa, irmã Jéssica, para continuar aqui? De uma nova chance. De uma nova chance. Mas eu acho que a parte principal que a irmã Jéssica precisa aqui é dela ver tudo, não é verdade? Se ela conseguir visualizar tudo e for boa de matemática, não é, irmão Edson? Eu creio que ela consiga. Mais uma chance, irmã Jéssica. Agora não tem como errar. É bom que pode tentar 4 vezes aí. 4 saídas. E ela resolveu sair pelo mesmo lugar.
resolveu fazer a mesma volta que eu não entendi. Melhor ainda, irmã Janinha, se você ajudasse ela. O que você acha? Está saindo, parece que vai conseguir. Conseguiu! Palmas! Até que enfim. Mas, deixa eu pegar aqui a referência. Não vou falar por mim mesmo. Parágrafo 272. E parágrafo 77 e 78. Agora, sobre o casamento e divórcio, veja, tem de ser revelado. Até que seja revelado, você não o conhece. Porém, ele prometeu nestes últimos dias, nesta era, que todo o mistério oculto na Bíblia seria revelado. Quantos sabem disso? Apocalipse capítulo 10. Jesus prometeu isto, que todos estes mistérios ocultos sobre casamento e divórcio, todos estes outros mistérios que estiveram ocultos, seriam revelados no tempo do fim. Agora lembre-se, a voz disse, vá a Tucson, lembra-se da luz mística no céu, o sétimo anjo ali em pé, voltei, e a abertura dos selos? Observe o que aconteceu, isso é verdade. Agora o parágrafo 77 e 78. A irmã Brana fala sobre revelação também aqui. Agora, nós verificamos hoje também que há muitas diferentes denominações. Há a Igreja Católica, a Igreja Protestante. Cada uma delas diz que eles são o caminho. Veja, nós temos o caminho, nós temos a verdade. Aí está a metodista que diz, nós temos a verdade. A batista diz, nós temos a verdade. Bem, para mim, enquanto elas se sentirem dessa maneira, não é assim, porque Jesus disse, eu sou a verdade. Está vendo? Eu ainda digo mais, ele disse assim, eu sou a verdade, caminho e a vida. É isso que ele fala, pastor? Caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Gostou, irmã Jéssica? Cadê ela? Ah, está ali. Mas, agora sim, irmão Caleb, agora é o quadro. Cadê o apagador e o pincel? Ah, estão aqui. Quem aqui sabe... Opa! Quem aqui sabe desenhar, meus irmãos? Quem aqui fala assim, irmão Adailton, eu não sou profissional, não sou o melhor desenhista do mundo, mas os meus desenhos que eu faço são bons. Poderia levantar a mão? Não está aqui. Pois é. O irmão Paulo Regis, esse já é garantido, mas ele não está aqui hoje. Mas alguém mais? A irmã Sara, Ana Sara, é garantido, né, irmã Ana Sara? Eu sei desenhar. Muito bem. Alguém mais além da irmã Ana Sara? A irmã Lucília. Mulher geralmente sabe desenhar porque fica desenhando roupa, vestido de casamento e tanta coisa. O irmão João Pedro, o irmão Pedro Felipe, o irmão Josué. As crianças praticamente todas sabem desenhar, estão de parabéns. Muito bom. Mas um desenho como esse, quem não sabe desenhar, você crê que eu poderia te ensinar a fazer um desenho mais ou menos parecido como esse? Que vocês disseram que é um desenho de nível profissional no começo, um desenho bonito. É um cartoon parece que chama. Não é um desenho para ficar a imagem perfeita, a gente chama de cartoon. Vocês creem que conseguem fazer um desse?
Quem não sabe, irmão Adailton, não adianta que eu não sei. Estão filmando, não? Um desenho como esse, olha só. Irmão Neville disse, não, irmão Adailton, nem adianta me chamar, porque eu... Mas eu creio que vocês conseguem. Peguem papel e caneta. Papel e caneta. Vou ensinar vocês a fazer um desenho nesse estilo e vou contar o segredo dos desenhistas profissionais, o que eles fazem para desenhar bem. E todos vocês poderão desenhar em casa agora. Inclusive é uma maneira boa, excelente, de vocês memorizarem as coisas. Ao invés de escrever, desenhar o que vocês querem aprender. É muito bom, tá bom? A gente memoriza melhor vendo imagens do que lendo. Prontos? Papel e caneta na mão. O que você faz? Começa pelo nariz. Começa pelo nariz. Fizeram o nariz? Pode fazer bem rapidão. Depois você faz os olhos, faz 2 números 6 assim, ó. Um número 6 aqui, outro número 6 ali. Podem fazer. Depois disso, a orelha. Fez a orelha, irmã Ruth? Depois da orelha, a boca com um sorriso bem alegre, tá bom? Aí depois você pode fazer os cabelos, vamos fazer os cabelos deles espichado assim, desse aqui. Depois você puxa aqui e aqui, faz uma gola V, puxa aqui, lado direito, lado esquerdo. Eu fiz de lado, não ficou muito bom. Mas vocês acabaram de aprender o segredo para desenhar bem. Comece com um rosto, pelo menos. Comece pelo nariz, depois os olhos, depois a orelha, depois a boca, depois os cabelos, pescoço e essa parte aqui do tórax. Esse é um segredo que vocês não sabiam. Deixa eu ver o desenho de vocês. Levanta aí para eu ver. Deixa eu ver. Muito bom, irmão Edson. Quem mais? Irmã Joyce. Ficou muito bom. Mas é o seguinte, quando a gente desenha dessa forma, dificilmente o desenho sai de forma incorreta. Tá bom? Então, acabei de falar para vocês. Vocês aprenderam o segredo dos cartunistas mundiais. O que eles fazem para desenhar dessa forma? Quem aqui entende inglês? Além do irmão Paulo Regis, que não está aqui também. Irmão Adailton, eu entendo um pouco. Entende, não é nem falar não, só entende. Quem aqui entende? Um pouco. Não é fluente não, irmãos, é só um pouco. Irmã Nandeara, a irmã Elionai, irmã Sara Rebeca. É o seguinte, eu vou escrever aqui uma frase. Alguém conhece essa frase? Quem conhece essa frase assim, olhando? Irmão Adailton, eu acho que eu sei qual, que frase é essa? Irmão João Pedro, que frase é essa, irmão João Pedro? Muito bem, até que enfim, ainda bem que ele é filho, é porque é filho do irmão Moisés. Jesus, Pai e Espírito Santo. Quase, irmão João Pedro. O Jesus, ele acertou, ele sabe como é Jesus em inglês. Está de parabéns. Mas eu posso ler para vocês. Jesus breaks every fetter. Olha só, a irmã Áquila disse que já sabe, a irmã Janinha também. Sabe, irmã Áquila? É o quê? Só me fala, é o quê? Jesus quebra cada grilhão, moína que passa aí.
whatever, eu acho que Jesus quebra todos os grilhões, né? Os dois estão certos. Os dois estão certos. Alguém mais conhece isso aqui? Jesus breaks every fetter. Todo mundo. Jesus breaks every fetter. Jesus breaks every fetter. Tá bom? Quando eu espremi, saiu mais duas que disse que elas não tinham levantado as mãos, nem a irmã Áquila e nem a irmã Janinha. Não sei se teve mais alguém que poderia ter se manifestado, mas não quiseram se manifestar. Depois que eu cantei, quem conhece? Levanta a mão, depois que eu cantei. Só um instantinho de gente, ninguém lembra mais. Ah, tá. É um corinho que a irmã Brana canta. Aparentemente é o preferido do pastor Jedson, porque era o que ele mais me procurava, qual era a tradução. Inclusive foi através disso aqui que eu me inspirei para fazer, que veio a inspiração para fazer o DVD. Mas é o seguinte, irmãos, muitas vezes a gente pensa que não tem as coisas com a gente. Vocês não sabiam que vocês sabiam desenhar tão bem. Vocês não sabiam que tinham um conhecimentozinho básico, mesmo que seja, de inglês. Mas se a gente espremer um pouco, sai mel da rocha, sai óleo, tá bom? O que a gente precisa, como o pastor, lembro desse destaque do pastor Evândalo Bortotto lá no Encontro Nacional, está dentro da gente. Amém? Quem lembra desse destaque? A felicidade que nós precisamos está dentro de nós, só que às vezes a gente busca em outro lugar. Às vezes a gente não sabe que tem aquilo com a gente e vai acabar buscando em outras fontes. Todo mundo aqui sabe desenhar, todo mundo aqui sabe falar inglês. E o mais importante de tudo, todos nós aqui sabemos falar a linguagem, o idioma do amor. Amém? Irmãos do grupo Templos de Deus, por favor, venham para cá para frente, para que a igreja toda cante conosco. Todos vocês vão cantar esse hino, tá bom? O irmão Enoque vai colocar, pode guardar lá, irmão Caleb, por favor. O irmão Enoque vai pôr na tela para nós cantarmos. É um hino que o irmão Brana, na verdade, o irmão Brana só conta o que aconteceu. Está no parágrafo 44 da mensagem. Porque tu escolheste o caminho estreito, o caminho mais difícil, tu tens andado pela tua própria escolha, tomaste a correta e precisa decisão, e esse é meu caminho. Por causa desta importante decisão, uma vasta porção do céu esperará por ti. Que gloriosa decisão tomaste! Isto por si mesmo é o que dará e cumprirá a tremenda vitória do amor divino. Então vamos cantar. Escolhi
Amém. Muito obrigado, irmãs e meus irmãos, podeis vos assentar. Quem gostaria de fazer algum comentário dos irmãos ou das irmãs? O senhor quer falar, pastor? Já está no depois de tudo. Já. Muito bem. O que o senhor fala de labirinto com casamento e divórcio? Acho que eu vi aí três situações, né? Primeiramente, a pessoa não está vendo nada à frente. Num segundo momento, ele está vendo só parte do caminho. E no terceiro momento, ele está vendo todo o caminho e tem alguém ajudando. Então, eu acredito que, às vezes, o jovem, no início, ele está com a venda nos olhos, né? Com o tempo, aquela venda vai sendo tirada. E através da oração e buscando a Deus, Deus vai mostrando o caminho. E se Ele não ajudar, ninguém consegue chegar, né, até o objetivo final. Então é necessário buscar, é dito que nunca é pouco orar nesse sentido, né? Nunca é muito orar. Só por meio de Jesus, porque sem Jesus, nenhum rapaz, nenhuma moça vai conseguir chegar até o fim desse labirinto e ser feliz e ser abençoado. Deixa eu ver qual jovem que eu vou conversar. O Moisésinho Medeiros. Vem cá, meu filho. Não vou ir não, é você que vai vir aqui. Tem jeito de começar de novo, depois que se vê no beco sem saída? Estou falando de casamento, não estou falando de namoro, não. É difícil, né? Quando a gente está num beco sem saída, a gente não está vendo nada, né? Não tem como sair. Mas é igual aquele ditado, sempre a segunda chance pode ser que você consegue, né? Se você, por exemplo, você fez algo aqui que não, eu queria fazer isso aqui, mas está errado. Aí, rapaz, você está fazendo para alguém, né? Não, isso aqui dá tudo errado. Eu não aceito desse jeito. Então você fica e a pessoa, mas eu vou te dar uma nova chance. Você tenta mais uma vez. Então você vai desmanchar aquilo tudo e tornar a fazer. Mas no lado do casamento diz que não tem como, né? Desmanchar tudo e tornar a fazer. Agora, esse beco sem saída é sem saída mesmo. Espera aqui. É só um cartucho, diz o pastor Mauro, né? Você errou, acabou. Agora, quando você vê que você entrou num beco sem saída, o que você tem que fazer? Suportar até o fim, né? É o jeito. Fala assim, esse foi a minha escolha, então se contentar com o que está acontecendo. Né? É sofrer, né? Até que a morte abra um buraco, né? Abra uma porta, né? Moisésinho, pensa mais, ora mais, viu? Todo tanto que orar é pouco, né? Ora mais, pensa mais, ouça mais,
Obedeça, eu não estou falando irmão Moisésinho, estou falando com todo mundo. Obedeça mais. Você lembra do destaque de hoje de manhã sobre essa questão de obediência? Eu estou fazendo companheirismo, você vai participar. O que é? Hoje de manhã eu falei um negócio sobre obedecer. Você lembra? Posso pegar meu caderno de destaque ali? Não, assim, específico, não estou lembrando. Eu lembro que o senhor falou muito de casamento, inclusive a gente queria usar um flash de outros cultos, só que o senhor já falou tudo na escola, aí não precisou a gente usar flash. Mas a escola foi boa demais. Foi hoje que eu falei sobre isso? Quem lembra? Quem lembra? Máquina? Vem cá, Máquina. Espera aí. Eu quero que fale aqui no microfone. Deixa a Máquina vir aqui falar. Agora é assim, vocês aqui vem cá. Que muitas vezes a salvação está em obedecer o seu pastor. Sim, Madailton. Muitas vezes a salvação está em obedecer o pastor. Salvação em diversos sentidos. Salvação do negócio errado, salvação de uma mudança errada, salvação de um casamento errado, salvação de um passo errado, e até mesmo, se o irmão Edilson tivesse me obedecido, ele estava aqui. Entendeu? Até mesmo da morte, salvação da morte. Irmão, para de trabalhar com esse serviço. Não tem jeito. Então trabalhe de dia. Não, também não posso. Morreu na noite seguinte. Então, às vezes, a pessoa precisa ser sensível para entender. Quando a Bíblia diz obedeça seu pastor, às vezes a salvação está nisso, né? Tá bom, vamos continuar. E sobre o labirinto, hein? Sobre o labirinto. Vamos continuar sobre o labirinto, né? As dinâmicas que foram feitas, se você não prestar atenção, parece que não tem nada a ver com o assunto, mas se você prestar atenção, elas são muito, muito interessantes. A escolha de casamento, você ora, mas não deixa Deus decidir, porque a concupiscência está na frente. Foi falado hoje de manhã, né? E até quero completar à noite, porque ficou uma partezinha que eu não falei de manhã e precisa ser falado sobre a questão de brincar com sentimentos, né? Mas você ora, mas a sua mente está nela, seu sentimento está nela, então não adianta orar. É por isso que a gente ensina os jovens, conversa sem deixar nascer lá no coração aquela paixão, aquele sentimento carnal que você fica 24 horas por dia pensando nela. Não é assim, não pode ser assim, pensando nele, não pode ser assim. Isso vai fazer você dar um passo errado. Então, o irmão pôs Jesus no banquinho da decisão, não foi? O irmão Neville era Jesus, não era? Só que depois o senhor empurrou Jesus para um lado, e Jesus teve que ficar te empurrando para o lado. Deixa eu, você não falou para mim? Você não orou? Deixa eu. Até que acabou Jesus ficando, né, do lado de fora. Agora, gente, esses assuntos são muito bons. Assunto de casamento e divórcio, Oral Roberts disse, não foi o irmão Brana. Oral Roberts disse, é gelo fino para pastor, para quem tem ofício. Agora, você não está fazendo nada sem pastor, você está fazendo, eu estou aqui, não tem problema nenhum. Mas lá fora não, nas rodinhas não, nos grupinhos não. Decisões nesse sentido são
exclusivamente do seu pastor, não é nem do pastor vizinho, nem do pastor Joaquim lá em Goiânia, não. Se vai algo lá com respeito a um casamento e divórcio aqui, ele diz, procura o seu pastor. Porque cada caso é um caso, não tem como julgar os casos de modo generalizado. Então, é muito sério, é muito fino, porque uma decisão da gente determina o destino da alma daquela pessoa. Determina. Às vezes o pastor diz para uma pessoa assim, você é obrigado a deixar ela. Mas ele não está mandando a pessoa casar de novo, não. Está dizendo, você é obrigado a deixá-la. Por exemplo, a mulher corta o cabelo uma vez, o homem perdoa, que não deveria perdoar. De acordo com o irmão Brana, um homem, se a esposa dele corta o cabelo, ele não deveria perdoá-la. Mas perdoou. Foi desonrado, foi desrespeitado. Porque a questão de mulher cortar o cabelo vai muito além do que se pensa. Entendeu? Vai muito além do que se pensa. Não é só o simples fato de as pessoas olhar e ver faltando um pedaço do cabelo, não. Isso não é nada, não. Isso não faz diferença, não. O problema é o espírito que está por trás daquilo. Então, quando ela corta o cabelo, ela está dizendo, eu não tenho marido, eu não tenho cabeça, eu sou cabeça, eu sou a autoridade. Então, Mobrano diz, o homem não deveria perdoá-la. Mas tudo bem, perdoa uma vez, perdoa duas. Aí o pastor, aí ele é apaixonado na mulher, ele perde a cabeça por causa da mulher, não vive sem a mulher, e vira aquela... O pastor diz para ele, irmão, você só pode passar na fila da ceia se você deixar essa mulher. Caso contrário, você está comprometido, não pode tomar a ceia. Você está sendo cúmplice de um espírito de adultério dentro da sua vida, dentro do seu lar. Então, existem diversos casos, né? Diversos casos, muita coisa aqui. Tem casos que o pastor diz, não faz não, não fica quieto, espera, ora, paciência. Aí, de repente, as coisas mudam. Mas existe o labirinto, né? O labirinto que a pessoa erra hoje, erra amanhã, erra depois, erra no próximo passo, daqui a pouco bate com a cabeça na parede e não tem saída. Tem muitos casos que vão ao escritório que o pastor diz, a única coisa que eu posso fazer é chorar junto contigo. Só isso, não tem outra coisa a fazer. Vamos lutar juntos. Conta com a minha oração. Conta com o meu apoio espiritual. Mas não tem como fazer nada. Então, é um assunto e tanto esse companheirismo hoje, muito bom, muito importante. Para quem ainda não casou, ser mais prudente, mais cauteloso, como foi dito hoje de manhã. Não tenha pressa, ou, se for o caso, fique sozinho, fique sozinha. Você vai evitar muita tribulação. Mas eu não incentivo nenhuma irmã a ficar solteira, não incentivo nenhum irmão a ficar solteiro. Paulo deu um conselho se referindo a tribulações na carne, mas ele não estava incentivando ninguém a ficar solteiro, não. Porque ele sabe muito bem da questão da prostituição. Então, a gente não incentiva ninguém a ficar solteiro. Mas, como o irmão Brana fazia, era o contrário, ele incentivava a casar, dizia, o jovem cristão casa, adquire uma família, se torna um pai de família. Isso é muito importante. Agora, mas não dê um passo cego, não. Tira a venda dos olhos primeiro, para depois você dar o passo. A venda dos olhos é justamente, irmão Adailton, a concupiscência. O menino era 7 anos, ele já começa a ver tudo quanto é desgraça nas revistas, nos livros, nas escolas, a ouvir.
fica perto dos mais velhos, uma criança de 7 anos fica perto de um de 12, ele aprende tudo que não presta. O de 12 fica perto de um de 15, aí ele aprende coisas que ele não imaginava. O de 15 está perto de um de 18, pior ainda, o de 18 está perto de um velho safado, aí desgraça tudo. Então é desse jeito, um vai transmitindo para o outro, as experiências, as coisas. E uma criança, às vezes, nas más companhias, que é inevitável hoje, vai para a escola, vai para a casa dos parentes. Oh, meu Deus, é tão difícil. Você ensina. Quem foi que falou isso, hein? Quem foi que falou? Não lembro, mas teve uma pessoa que falou, não sei se foi o pastor Joaquim, se foi o Mombrano. Você fala, ensina. Quando surge uma circunstância, surge uma necessidadezinha, empurra a filha para a casa de parente, empurra o filho para a casa de parente. Quer nem saber se é da mensagem, se não é, que tipo de espírito que tem ali, não quer nem saber, é circunstância. É difícil demais, muito difícil. O pai e a mãe que cria uma criança na rédea, a criança não é cavalo, não é égua, não, mas é uma força de expressão. Cria na rédea. Ainda essa criança ainda vai aprender o que não presta, porque não vai faltar quem vem trazer. Quanto mais, de qualquer maneira. Mas aí o que eu estou querendo dizer? Uma criança cresce, essa menininha aí, ó, tá tão bonitinha, né? Brincando dentro da igreja. Para ela está no céu, não está sabendo de nada. Mas logo ela começa a aprender uma coisinha, aprender outra. Aí cresce aquela moça, cresce aquele rapaz com a cabeça cheia de bobageira, cheia de concupiscência, cheia de curiosidades, e vai indo dessa forma, parte para caminhos errados, vai indo, vendo tudo que não deveria ver. Aí depois chega a hora de casar, ele está todo complicado, a cabeça dele está toda transtornada, está todo cheio de concupiscências, né? Essa é a venda. Pronto, está com a venda nos olhos. Ali ele não vê nada, o negócio dele é sentir prazer, o negócio dele é sentir concupiscência, o negócio dele é carne, é pensar, é fazer, é sexo e pronto. E ali ele está com a cara tampada, ele não está vendo nenhum passo na frente dele. Aí faz uma decisão errada, casa, não viu nada, aí depois que vai amadurecendo, vai passando as coisas, aí vai vendo as besteiras que fez, vai vendo aonde errou, aí chega num labirinto, num beco sem saída. Então, hoje é uma oportunidade, né? Quando o pastor ocupa um tempinho da escola, do companheirismo para falar essas coisas, é porque ele quer o bem dessa juventude. Ele quer ver essas moças vindo ao altar, se casando com uma realidade, não com uma fantasia, não com a cara tampada, mas vendo realmente o que está fazendo, para ser feliz. O pastor faz o casamento feliz também, fica feliz de ver que deu certo. Por isso que a gente ocupa o tempo para ensinar, para falar. Agora, quem pode dar ouvido a isso? Quem pode trabalhar contra essa perversão mundana dos casamentos? Quem pode trabalhar contra isso? A própria pessoa, né? O jovem, a jovem, dizer não, eu não vou por esse caminho. Eu quero encontrar uma moça para ser uma esposa para mim. Não estou pensando em sexo. Sexo é resultado de convivência, é resultado de amor. É por último, isso aí é por último. Já temos falado muito, já temos ensinado muito, né? Um casal que vive bem, eles não vivem em torno disso. Tem muita coisa mais importante do que isso. Mas é preciso os jovens, desde novinhos assim, começar a ouvir essas coisas e dar ouvido, dar valor, dizer, espera aí, deixa eu ouvir direitinho o que o pastor falou para mim fazer, porque eu não vou me jogar
Não diz na perdição, não. Porque a perdição não é lá na casa lá de perdição, não. Perdição não é nem lá na internet, não. Perdição está dentro da cabeça da gente. Faça uma higiene mental. Faça uma higiene mental. Aprenda a fazer uma higiene mental. Aí você vai se libertando de muitas misérias que existem na vida por causa de sujeira na mente. Faça uma higiene mental, gente. Qualquer hora dessa aí, nós vamos tirar um tempinho, às vezes no companheirismo, para aprender a fazer higiene mental. Aprender a tirar coisas da cabeça e colocar outras coisas. Você tem que aprender, isso aí já se torna uma técnica. Mas o tempo já se foi, vamos parar. 5:45, coloca o sino para começar o culto 6 horas, tá? Esse intervalo é só para beber uma aguinha, tomar um cafezinho, ir no banheiro e voltar para dentro. Não é intervalo para ficar batendo papo lá fora, não. Não esqueça. Eu estou observando, toca o sino, aí é que vai beber água. Vira aquele monte de gente em redor do bebedor lá, o sino tocando, já começa o prelúdio do programa. E as pessoas estão lá fora, bebendo água, correndo para o banheiro. Olha, espera aí, você saiu para isso. Mas sai, vai bater papo, vai sorrir, vai brincar. Depois, quando o sino toca, aí corre para beber água. O que é isso, gente? Não é possível. Aí. Então, 5:06 toca, 6 horas começa o culto. Pode sair. Vai com Deus.